Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os kleshas. Então, o que é klesha? Klesha é uma palavra em sânscrito que na tradução literal significa sofrimento. Aklesha, não sofrimento, klesha, sofrimento. Então, hoje a gente vai falar sobre as causas do sofrimento na visão do Yoga Sutra de Patanjali. Então, Patanjali cita 5 fontes como sendo a causa de todo o nosso sofrimento enquanto seres humanos. O primeiro klesha é a vidya, que traduzindo do sânscrito seria ignorância, e seria uma ignorância no sentido da falta de conhecimento ou da falta de noção de quem nós somos em essência. Essa falta de noção, essa falta de entendimento, na verdade, ela acaba nos levando a ter uma visão distorcida. E a gente passa a enxergar aquilo que não é eterno como sendo eterno, aquilo que não é puro como sendo puro, e aquilo que não traz felicidade como sendo aquilo que traz felicidade. Então, a vidya, o primeiro klesha, é o campo fértil para todos os outros. Então, a partir de avidya, todos os outros kleshas vão acontecer, vão se manifestar e vão gerar sofrimento. O segundo klesha é a asmita, que seria uma falsa identificação. Então, a partir de avidya, a partir dessa falta de conhecimento, a gente acaba gerando asmita, uma falsa identificação com esse corpo e com essa mente. Então, a gente acaba entendendo, esse corpo e essa mente como sendo o nosso verdadeiro eu. A gente esquece, que somos seres conscientes e que, na verdade, o nosso verdadeiro eu é pura consciência. Então, a gente acaba se identificando com esse corpo e com essa mente. E essa identificação com o corpo e com a mente gera uma série de desencadeia, uma série de sofrimentos, uma série de angústias, durante a nossa vida. O terceiro klesha é raga, ou desejo. Quem já me ouviu falar nos outros vídeos, o desejo, não é que o desejo seja algo negativo, O desejo, ele tem um ponto positivo no sentido de nos fazer movimentar, De nos fazer correr atrás, de nos fazer crescer, A gente só pratica yoga pelo desejo, a gente só estuda pelo desejo, Então, o desejo, ele é algo positivo e que nos movimenta. O problema é quando esse desejo passa a dominar o nosso estado emocional. Então, se o nosso estado emocional varia, oscila de acordo com os nossos desejos, aí ele está num lugar errado. Aqui nos sutras fala muito sobre rasa. Rasa é um sabor, Eles traduzem a palavra como sabor. Então, quando uma coisa boa nos acontece, a gente fica feliz. E isso deixa esse gosto, Esse gostinho aí da felicidade. Esse gostinho que é rasa, ele fica meio que impregnado e ele acaba se transformando num apego. Então, a gente sofre não pelo desejo, mas pelo apego. Então, apegados àquele gosto que a situação ou que o objeto ou que a pessoa nos trouxe em determinado momento, a gente segue desejando que aquilo se repita, Então, apegados àquele sabor, a gente segue desejando que a coisa se repita. Muitas vezes, a gente até consegue afastar de forma racional um desejo da nossa mente. Mas se o sabor, se rasa, lá no fundo segue, a gente acaba sofrendo. Então, a ideia é purificar ao ponto de eliminar esse sabor. O quarto klesha é dvesha, que seria a aversão, e que é o contrário do desejo, no sentido de que o desejo a gente associa muito a coisas positivas, E a aversão é algo negativo, Alguma situação negativa que nos acontece e a gente acaba gerando ali uma aversão com relação àquilo. Que nada mais é do que um desejo
que aquilo não nos aconteça novamente, né? Então, no fundo, tem rasa, né? Tem o sabor que ficou da experiência negativa, que a gente está apegado àquele sabor e a gente deseja que aquilo não nos aconteça, né? Então, quando a gente está nesse lugar, a gente muitas vezes não está aberto para a experiência da vida, né? Para viver as experiências de forma plena e aberta, né? A gente tá ou desejando que seja positivo ou desejando que não seja negativo, né? E o último klesha, que é abnivesha, apego à vida, que vem da ignorância, né, ou da falta de entendimento de que nós também somos eternos, né? Então, temos medo da morte, né? A gente não sabe o que acontece quando esse corpo morre, né? E isso gera medo. E esse medo desse não entendimento, né? Desse não conhecimento, do desconhecido, acaba gerando aí um apego à vida, que também acaba nos fazendo sofrer, né? Muitas vezes apego à nossa vida, muitas vezes apego à vida do próximo. E a gente acaba sofrendo com isso. E aí no Yoga Sutras fala que Kriya Yoga ou Karma Yoga, que são o yoga da ação, né? Kriya Yoga eu já falei dele num vídeo, mas eu vou repetir porque é a base da prática de Ashtanga. Então, Kriya Yoga é formado por Tapa, disciplina, Swadhyaya, autoestudo, estudo dos textos, e Svara Pranidhana, entrega. E Karma Yoga, yoga da ação. Então, Kriya Yoga e Karma Yoga, os dois são yoga da ação. A ideia é que a gente pratique, que a gente haja de acordo com aquilo que tem que ser, sem esperar nenhum resultado em troca, né? Então, a gente haja de acordo com o que a pura consciência espera de nós, ou de acordo com o que a pura consciência agiria naquele momento, sem esperar nenhum tipo de resultado. E isso é um estilo de vida, né? Então, a partir desse estilo de vida, a gente consegue aquietar um pouco a nossa oscilação mental para receber esse conhecimento, para tentar entender um pouco, né? Para tentar entender um pouco de quem nós somos em essência e entender um pouco da vida, né? Então essas práticas, né, elas preparam a nossa mente para receber esse conhecimento, que é um conhecimento tão distante da nossa realidade. E nos sutras também é citado duas práticas como remédios, né, para os kleshas. A gente tem os kleshas nos formatos manifesto e no formato sutil. O formato manifesto é um klesha no qual gerou alguma reação. E o formato sutil é um klesha que ainda está só na nossa mente. Então, por exemplo, eu estou num ambiente, está tocando uma música que eu não gosto, e aí na minha mente já vem o pensamento, nossa, não gosto dessa música. Mas eu não reajo. Eu só pensei sobre isso. Eu não expressei nenhum tipo de olhar, nenhuma palavra, nenhuma ação. Então, isso é um klesha sutil, ele está na minha mente. E imediatamente, antes que eu reaja, eu preciso de trazer o pensamento oposto para que a minha mente possa se acalmar e eu não reaja naquele momento. Esse é um exercício, os kleshas eles são eliminados, né, com a prática de sadhana, né, uma prática de meditação, uma prática de yoga ao longo do tempo, e tem muita relação com karma, então isso a gente vai ver num outro momento. Mas esse exercício de trazer o pensamento oposto é para que a nossa mente possa se assossegar naquele momento e a gente não produza nenhum tipo de reação que possa nos gerar ainda mais sofrimento do que aquele que está acontecendo no momento. Os kleshas manifestos são aqueles que a gente reage, né, nem percebeu, o pensamento veio e já reagir na hora. Esses são kleshas manifestos e a tratativa
que a gente dá para eles, que é sugerido, né, que dê para eles, é a meditação no sentido de reflexão sobre qual caminho que a nossa mente fez naquele momento que nos levou a reagir. E aí, a partir desse entendimento desse caminho, num próximo momento que eu esteja talvez exposta àquela situação, eu consiga então trazer o controle para minha mente, não reagir e não gerar tanto sofrimento. E aí, ao longo dos anos, com uma prática de asana, uma prática de meditação, uma prática de mantras, uma prática de pranayama, os kleshas, também a lei do karma, os kleshas vão sendo eliminados da nossa mente, tá? Então, eu quis trazer hoje um pouquinho dessa aula de kleshas, porque a gente está no final do ano, é um período onde a gente reflete muito sobre tudo que nos aconteceu. E é importante a gente associar, né? Se muitas vezes a gente não gerou nenhum tipo de sofrimento justamente por essa falsa identificação, né? Às vezes a gente enxergou as coisas de uma forma distorcida, como é dito lá no Sutra 2.5, né? A gente viu aquilo que não é eterno como sendo eterno, aquilo que não é puro como sendo puro, aquilo que não traz felicidade como sendo aquilo que traz felicidade. E isso acabou nos gerando algum tipo de sofrimento mental, né? Então, eu quis trazer esse sutra em específico, né, para a gente refletir sobre os acontecimentos ao longo do ano, para que a gente possa tentar tirar, né, algum aprendizado disso. A nossa mente é muito complexa, né? A nossa vida também, então quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais ferramenta a gente possa utilizar, né, para se lapidar, eu acredito que é importante. Então, que vocês possam, né, refletir sobre os acontecimentos do ano, refletir sobre esses momentos em que, né, nós todos sofremos e muitas vezes foi uma falsa identificação. E que bom que a gente tem a oportunidade de enxergar, que a gente possa aprender e que isso possa reduzir aí os nossos sofrimentos, para que a gente possa ter um 2025 mais leve, mais equilibrado, mais tranquilo, com um pouquinho menos de sofrimento e com muito mais entrega,